A gente começa o programa de hoje falando da decisão do Ministério da Saúde de suspender a aplicação das vacinas em adolescentes por avaliar que eles apresentam formas brandas da Covid. Essa decisão tem causado polêmica. A repórter Beatriz Lacerda está conosco ao vivo e tem mais informações sobre esse assunto, porque aqui em Alagoas o governo do estado seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e orientou os municípios a suspender esta aplicação. Vamos então ao vivo com a Beatriz Lacerda, que está conosco nas ruas da cidade e tem mais detalhes sobre esse assunto. Bia, você me ouve? Vamos lá trazer essas informações, lembrando a vocês que o Ministério da Saúde trouxe essa informação justamente na noite de ontem, essa decisão, e o governo do estado informou exatamente hoje essa mudança na vacinação, que já estava inclusive em 12 anos aqui em Maceió. Não é isso, Beatriz? Boa noite. Da vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Ontem à noite a gente estava fazendo um vivo mostrando que essa vacinação começaria a acontecer hoje e ela de fato começou. Durante a manhã, alguns adolescentes com 12 anos chegaram a se vacinar, mas logo depois, os estados todos confirmaram que receberam uma nota técnica do Ministério da Saúde, do governo federal, revisando o critério da vacinação nesse grupo. E somente adolescentes com comorbidades, com alguma deficiência permanente ou privados de liberdade dentro desse grupo, estariam ainda autorizados a se vacinar. O governo federal, através da Anvisa, não esclareceu exatamente quais foram os motivos que levaram a essa decisão, mas o próprio ministro da Saúde falou em coletiva hoje à tarde que alguns estados estavam aplicando aí doses entre esses adolescentes que não eram a recomendada, que a recomendada era da Pfizer, que vinha sendo aplicada aqui em Maceió. E também que não havia ainda evidências científicas, comprovações sobre os benefícios dessa vacinação nesse grupo, de 12 a 17 anos. Então, por isso, a nota técnica revisou a recomendação da vacinação neste grupo, o que, claro, causou preocupação em muitos pais. E por isso, hoje, a gente vai esclarecer quem está em casa, que ficou com medo porque levou o filho para se vacinar, se existe algum efeito colateral que pode ser negativo. De antemão, a gente vai conversar com o médico daqui a pouquinho, ele vai explicar que não há motivo para preocupação. Mas antes disso, a gente tem aqui uma entrevista que foi divulgada agora à tarde do Cleidson Moura, ele que é o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Enfrentamento à Covid. Ele informou que aqui em Maceió, todos esses adolescentes receberam a dose da Pfizer. Vamos ouvir o que ele disse. Boa noite especial nesse feriado a todos vocês que estão nos assistindo. Dizer que é isso, o Ministério da Saúde pegou o Brasil todo de surpresa, mandando com essa determinação, mandando suspender a vacinação das adolescentes de 12 anos até os 17 que não têm comorbidade. Evidentemente que Maceió precisa, igualmente em outras cidades, aliás, todas as cidades do Brasil, Maceió precisa atender e cumprir e seguir o Plano Nacional de Imunização. Mas a gente quer tranquilizar de que só foi aplicado em Maceió para jovens de 12 a 17 anos, 12, alguns hoje ainda conseguiram se vacinar, somente a vacina Pfizer. E, aliás, não foi registrado nenhuma reação adversa em nenhum adolescente. Nós, na Secretaria de Saúde, na Prefeitura de Maceió, no Gabinete de Gestão da Covid, não temos registro nenhum disso. Então, segue o fluxo, vamos aguardar que o Ministério da Saúde informe por que teve essa decisão e vamos nos preparar para receber novas notas técnicas, porque Maceió segue pronta para estar vacinando sempre com muita responsabilidade e cuidado para a segurança sanitária de todos prevalecer sempre. Agora a gente vai continuar aqui o assunto, com o Dr. Marcos Gonçalves, que vai esclarecer para a gente, então, as dúvidas que muitos pais estão nesse momento sobre um possível efeito colateral para esse grupo de adolescentes. Dr. Marcos vai começar, então, boa noite. A gente está falando aqui ao vivo, para o telespectador da TV Pajuçara sobre esse assunto que foi bastante comentado. O Dr. Marcos, que é o nosso convidado, ele é o diretor da Sociedade Alagoana de Pediatria. Primeiro, queria que o senhor dissesse se há motivo para preocupação entre aqueles jovens que já tomaram vacinas, que a gente sabe que em Maceió só foram da Pfizer, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. Como as vacinas que foram aplicadas em adolescentes foram somente a da Pfizer, a da Pfizer que foi estudada, foi visto que ela é totalmente segura e que tem um bom perfil de proteção nessa faixa etária de adolescentes. Então, assim,
o número de efeitos colaterais que essa vacina da Pfizer pode fazer é raro, muito raro, e ela se mostra uma vacina bastante segura, então não há problema. Realmente, como o ministro da Saúde informou hoje, né, de todas as vacinas aplicadas desde o início da aplicação em adolescentes até hoje, que foram 3.500.000 doses de vacina, cerca de 1.500 efeitos colaterais foram descritos nessas aplicações. Então, de 3,5 milhões, né, 1.500. E desses 1.500, 93% foi por conta de aplicação de vacina errada. Então, foi erro de imunização. Então, aqueles pais que levaram seus adolescentes aqui em Maceió para vacinar e que a vacina foi da Pfizer, estão totalmente seguros. E como é que ficaria uma possível retomada da vacinação, uma vez que eles tomaram a primeira dose e a gente sabe que o esquema vacinal aí precisaria de segunda dose, correto? Isso, correto. Então, agora, com a suspensão, como é que ficam esses prazos? Tá. Uma dose de vacina da Pfizer já mostra um bom efeito de proteção para esses adolescentes. Quando a gente está falando de vacinação de maneira geral, a gente não tem muito problema quando a dose da vacina subsequente ela é atrasada, né? Você dá uma dose e a segunda dose ela é atrasada. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aplicar uma dose antes da recomendada. Mas quando a gente aplica ela em atraso, não há problema nenhum. Então, quando a vacinação for retomada, esses pais podem levar as crianças, os adolescentes, para serem vacinados, sem ter efeito negativo nenhum para esses adolescentes aí. Hoje, qual era esse intervalo para a Pfizer? Pfizer hoje está sendo um intervalo de 60 dias, né, entre uma primeira dose e a segunda dose. Então, esses pais que levaram os adolescentes hoje, né, para vacinar, de 12 anos, por exemplo, que iniciaria hoje, né, iria tomar uma segunda dose daqui a 60 dias. Então, se daqui a 60 dias não for liberada ainda a retomada da vacinação, eles vão ter que esperar até retomar. Quando retomar, leva e vai tomar a segunda dose sem problema nenhum. Doutor, uma das justificativas também do ministro, ele alegou hoje que não havia ainda comprovação, evidência científica suficiente para garantir que essas doses têm a eficácia esperada nesse grupo, né, nesse grupo bastante jovem. O que vocês da Sociedade de Pediatria têm a dizer sobre isso? Tá. A dose da Pfizer, a vacina Pfizer, ela é muito segura, ela tem um efeito muito bom de proteção, né? E ela foi testada em adolescentes a partir de 12 anos de idade para frente e ela se mostrou muito eficaz nesses adolescentes. De maneira geral, é o que a gente espera em qualquer tipo de vacina, né? Então, nós não vacinamos hoje, por exemplo, contra sarampo, porque existem muitos casos de sarampo aí. Nós vacinamos para sarampo porque é uma doença grave, é uma doença que existem poucos casos, você tem um risco pequeno de adquirir sarampo. Então a gente vacina para reduzir mais ainda esse risco. Porque tem muita gente falando que a criança pega pouco, adolescente pega pouco Covid, né? Então assim, o risco de pegar Covid é relativamente menor quando a gente compara com adulto e idoso de Covid, mas ainda existe o risco. Então, você pegar esse risco, vacinar o seu filho para você reduzir mais ainda esse risco, é de fundamental importância. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda a vacinação em adolescentes, mesmo sem comorbidade. Do mesmo jeito, a Sociedade Brasileira de Imunização também. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu vou voltar agora para o estúdio. A gente vai ficar por aqui caso você tenha dúvidas, viu, Edson? Se chegarem dúvidas também dos telespectadores de casa, pode mandar para a gente, que a gente já aproveita aqui a presença de um médico para tirar essas dúvidas e esclarecer você que está em casa que não há motivo para preocupação. Claro que essa mudança de ontem para hoje pegou muita gente de surpresa, inclusive as próprias secretarias de saúde pelo Brasil afora, mas não há motivo para se preocupar. Só agora esperar, né, para que ela volte a acontecer, como é a expectativa de muitas famílias. Eu volto com você no estúdio.